A inclusão escolar também precisa ser acompanhada de dispositivos de tratamento. É o que faz, então, o Lugar de Vida, um centro de educação terapêutica fundado em 1990. Então, eu gostaria de perguntar para Cristina Keiko Inafuku, o que é educação terapêutica? Bom, a educação terapêutica é um conjunto de práticas aí interdisciplinares, né, com especial ênfase nas práticas educacionais, né, e fundamentalmente o trabalho em grupos que nós chamamos de grupos terapêuticos heterogêneos, né, e heterogêneos por quê? Porque justamente esses grupos eles vão acolher essas crianças que têm as mais diversas dificuldades, né, dentre elas a citada pela Cristina, que são as crianças hoje dentro do espectro do autismo, né? E quando se trabalha os grupos terapêuticos, né, uma das funções do grupo terapêutico é justamente propiciar o que nós chamamos, né, de função do semelhante, né? Então, o que uma criança no encontro de grupo pode justamente auxiliar a outra, né? Não necessariamente só nos aspectos, vamos dizer assim, relacionais, mas também nas trocas ali de aprendizagens, tá? Então esse é um fundamento importante dos grupos de educação terapêutica. E justamente, né, fazendo uma articulação com as demandas aí, né, dos projetos de inclusão escolar, esse é um dos pontos de maior dificuldade, né, que as escolas, os educadores enfrentam no trabalho, né, de escolarização com esse público, com essas crianças, que é justamente não só, né, a questão da aprendizagem dessas crianças em si, mas como que elas conseguem permanecer, ficar dentro da sala de aula, né? E compor as atividades junto com um grupo, né? Que a gente chamaria de um grupo classe. Então, esse é um dos maiores desafios da escola, né? Então, o aspecto até cognitivo, do desenvolvimento da aprendizagem, muitos educadores, muitas escolas conseguem focar, né? E acho que a educação terapêutica vem justamente trazer esse elemento que é como que o educador, né, a escola, pode conceber o trabalho de grupo, pensando o grupo classe, a sala de aula e o conjunto de alunos ali, né, que participam da escolarização. Então, o Lugar de Vida, junto com a prática da educação terapêutica, foca justamente esse aspecto da interação entre as crianças e as trocas de aprendizagem. Né, fundamentalmente isso. E o que uma criança faz pela outra, Cristina Keiko? Eu acho, né, principalmente essas crianças que têm uma, né, dificuldade na constituição da imagem corporal, por exemplo, né, que é uma questão bastante importante. Muitas dessas crianças têm um aspecto cognitivo bastante preservado, né, São inteligentes. muito inteligentes e até com altas habilidades, né, algumas. Por outro lado, a grande maioria delas tem essa fundamental dificuldade que é justamente na construção de um próprio eu, né? E na diferenciação do que é ela, do que é o outro e a interação junto com os outros colegas, tá? Então acho que esse é um dos aspectos fundamentais, né, da função do grupo terapêutico, que é como que o outro coleguinha, né, dentro de um grupo ali de trabalho, pode servir como, vamos dizer assim, um espelho, né, um outro, né, a partir do qual ele vai poder também se organizar. Né, Por se isso é tão organizar. importante a diversidade, não é? Como Isso, dizia a Marisa, né? exatamente. Crianças com mais condições, crianças que têm uma dificuldade em um aspecto, né, mais facilidade em outro. Então, isso é possível e esse tipo de formato de grupo terapêutico heterogêneo é também o que auxilia, né, todas as estratégias, vamos dizer assim, que possam ser pensadas para a composição heterogênea de uma sala de aula, né, que é a perspectiva aí, inclusiva atual. Né, que todas as crianças sejam contempladas, né, quaisquer que sejam as diferenças que ela tenham ali em sala de aula. Muito bom. Me diga mais uma coisa. Que diferença você veria entre um grupo que a gente faz no Lugar de Vida como tratamento, que é educativo e terapêutico ao mesmo tempo, que auxilia então o trabalho escolar, e as classes de atendimento educacional especializado, as AEEs, que existem principalmente nas escolas públicas? Isso, o que eu tenho acompanhado, né, que geralmente essas classes formadas de AEEs, geralmente tem crianças que estão muito, vamos dizer assim, muito próximas na sua condição de dificuldade, né, as que eu tenho acompanhado, né, as notícias de educadores.
E esse fundamento, né, do grupo terapêutico que a gente desenvolve na educação terapêutica fundamenta uma heterogeneidade maior entre as crianças, né? Então eu acho que esse é um princípio que talvez possa ser mais trabalhado na composição das salas de AEE. Então, geralmente aquelas crianças que estão, vamos dizer assim, mais prejudicadas, né, em vários aspectos do desenvolvimento, acabam indo para a sala de AEE, né? Tradicionalmente, essa é uma tendência. E quando nós trabalhamos nos grupos de educação terapêutica, há crianças, né, que não necessariamente têm um prejuízo tão severo, né, no aspecto relacional e no aspecto de aprendizagem, tá? Então, eu acho que esse é um componente importante para também transmitir, né, e Você acha dialogar. que, pensando que o trabalho precisa ser educativo e subjetivo, cognitivo e subjetivo, no lugar de vida, as duas coisas são contempladas, na AEE as duas coisas são contempladas desse ponto de vista, dessa perspectiva. Então, eu acho que essa é uma outra diferença, né? Porque nem todos os educadores, né, os professores de AEE, têm uma posição ou um olhar, vamos dizer assim, que considere esses dois aspectos da criança, né? Então, essa também é uma diferença. Então, por isso, todo o trabalho que também, né, a educação terapêutica faz com os educadores, então essa é também, né, uma intervenção que faz parte do conjunto das práticas de educação terapêutica, é justamente transmitir um outro olhar, né, uma outra perspectiva desse educador também de AEE para a composição desse grupo, né, que é o aspecto subjetivo da criança junto com o aspecto da aprendizagem, o aspecto cognitivo.